A cúpula do PL monta um plano de ação para alavancar a imagem de Jair Bolsonaro no seu retorno ao Brasil. A ideia é transformar a volta do ex-presidente em um evento político. A intenção da legenda é passar a imagem de que, mesmo depois de meses no exterior, Bolsonaro ainda mobiliza eleitores para ser o principal nome de oposição ao presidente Lula. A proposta ainda vai passar pelo aval do ex-presidente, mas ele deve retornar em um voo de carreira no final de semana, o que pode facilitar a recepção de militantes ao redor do aeroporto. Apesar dos planos do partido, Bolsonaro ainda não decidiu quando volta ao Brasil. Um grupo de aliados defende que ele estenda a viagem para a Europa, a temporada no exterior, e volte em maio. A ideia sugerida é que ele participe de encontros e eventos com lideranças de direita em Portugal, Espanha e Itália. Joel, começo por você. Nesses últimos dias, diante dos embates do Lula com o Sérgio Moro e do Lula com o Roberto Campos Neto, sempre ali auxiliados, evidentemente, pelos demais correligionários do PT, a sensação que eu tenho é que Jair Bolsonaro acabou ficando em segundo plano. Interessa ao Lula ter outra pessoa com quem polarizar? Eu não sei, viu, Felipe? Da minha visão, eu imagino que talvez um pouco do que o Bolsonaro pense ao ver isso é quando o seu inimigo está errando, você fica quietinho ali, deixa ele seguir errando porque ele vai se afundar. Eu vejo o Bolsonaro agora viajando para a Europa, nesse plano. Ali eu, sinceramente, quero ver o que sai disso. Ele não... Dizendo, né? Não, essa apuração não se confirmou. É. Ontem circulou essa informação, eu fui atrás a pedido da nossa editora-chefe, a Natália, e até por isso a gente não trouxe ela no Arena. Por enquanto, os aliados do presidente Jair Bolsonaro dizem que ele não está com esse plano de ir à Europa. Pode mudar, tá? Vamos ver se muda. Tudo muda, mas por enquanto não. Eu estou me perguntando qual estratégia que o Bolsonaro vai ter para retornar como liderança aqui no debate público brasileiro. De fato, eu não vejo como problema para ele estar ausente nesses 2 dias aqui em que o Lula está falando barbaridades, está se queimando com outro adversário que, no fundo, também foi um adversário do Bolsonaro, né? O Moro, embora aliado do Bolsonaro num primeiro momento do governo, depois rompeu com o governo e se tornou um grande desafeto do Bolsonaro. Acho que para ele, depois voltou a apoiar o Bolsonaro na eleição, mas jamais vai ter a confiança do bolsonarismo da forma como teve alguma vez, porque teve esse rompimento muito amargo aí no passado. Acho que para o Bolsonaro é bom ver esses dois aí se digladiando, especialmente com o Lula levando a pior, porque está afirmando realmente barbaridades. Vamos ver se o Bolsonaro de fato volta ao Brasil ou se vai escolher ir para a Europa, não sei, mas então pelo que a Raquel está falando, talvez em algum momento volte ao Brasil, mas isso vai se impor, sabe? Não vai ter como ele manter um papel de liderança proativa, que domina o debate público ao longo dos próximos meses e anos, se ele continuar lá em Miami sem fazer nada. Hélio Beltrão, como é que você vê essa possibilidade de volta de Jair Bolsonaro? Pois é, eu acho que como reação a essa nova polarização, essa nova frente que o Lula viabilizou, né, para a oposição, para o Sérgio Moro, é um novo inimigo, uma nova polarização, eu acho que o ex-presidente Bolsonaro agora precisa tomar iniciativa. Né? Na cabeça dele, ele está pensando, poxa, está havendo uma nova polarização, isso também me beneficia, mas eu preciso agir. Então, eu acho que ele já deve estar pensando o que eu vou fazer agora. Vamos voltar antes, vamos deixar, como o Joel está dizendo muito propriamente, quando o meu inimigo está se afundando, não sou eu que vou interromper. Se ele vai deixar o Lula se afundar mais um pouco, porque realmente ele está caprichando nessa, é o que temos que observar. Mas, certamente, essa nova frente que o Lula abriu o prejudica muito. Eu diria até, Felipe, que a gente vai olhar lá na frente, vai olhar para trás e vai dizer que esse momento foi muito importante, porque o Lula escolheu uma estratégia completamente equivocada, na minha opinião, politicamente. Ninguém do seu campo deve estar gostando do que está acontecendo. Não é possível, porque não tem nenhum ganho político ao Lula ter feito o que ele fez esses dias. Foi puramente algo instintivo, na minha opinião, não foi de caso pensado, foi instintivo, pensando com o fígado, agindo com negligência e que vai prejudicar politicamente. Gabriela, às vezes a gente fez muito isso na eleição, divide o eleitorado, principalmente depois dessa disputa tão acirrada, em antipetistas, antibolsonaristas, e parece que tem ali no meio um eleitorado mais independente que fica em disputa por esses dois lados. Né? Tem gente que parece que está fixada, que não larga a mão,
do líder político que representa pelo menos, né, se não um carinho por aquelas ideias, por aquelas atitudes, uma rejeição ao adversário. O que você acha que pode acontecer para o Bolsonaro puxar esse lado mais para o lado dele, para o Lula puxar, que teve, né, inclusive, maior vantagem em relação ao Bolsonaro na eleição, esse eleitorado mais independente para o lado dele? Quer dizer, o Bolsonaro vai ter mais força se o Lula apresentar menos resultados, o Lula vai ter mais força apresentando mais resultados? Como é que fica esse embate numa eventual volta do Bolsonaro? Eu acho que ambos puxam muito o eleitorado pela questão ideológica, né, Felipe? O Lula, ele representa mais a turma dos direitos humanos, né, que tem essa pauta também de liberdades, né, liberal nos costumes que a gente fala, né, e o Bolsonaro, ele tem essa turma mais conservadora, né, ele é liberal na economia, mas é conservador nos costumes, então ele puxa muito esse tipo de eleitorado, que tem ele mexe com essas emoções, né, da família, de como era antigamente, das tradições, então eu acho que a disputa é sempre aí, o que a gente precisava melhorar um pouco é o meio, embora, né, pelas minhas falas aqui no programa, todo mundo saiba que eu sempre puxo mais por essa pauta da esquerda, dos direitos humanos, das liberdades. Não acho saudável que a gente tenha tanta polarização. Correto seria que o eleitor não ficasse dividido entre apenas duas figuras e pudesse optar, né, por um espectro maior de partidos, de ideologias, né? O centro também precisava se organizar um pouco mais, esse centro fica sempre, né, governista, né? O centro tinha que deixar de ser governista e dizer para que vem, é centro-esquerda, é centro-direita, quais são nossos projetos, quais são nossas propostas, fortalecimento dos partidos, né? E essa questão do Bolsonaro voltar, Felipe, eu nem sei se eu quero comentar, porque ele fala toda hora que vai voltar e não volta, né? Então, talvez quando ele marcar a passagem mesmo, aí a gente comenta de novo. Quantas vezes a gente já não começou isso? A Gabriela tem razão, deixa eu trazer uma informação sobre isso. Estava conversando aqui em torno do presidente, perguntando, e aí, né, qual é a data? Aí acabaram de me dizer, olha, a data prevista agora é 30 de março. Eu falei, nossa, tá pertinho, né? Aí eles falaram, por enquanto, tudo pode mudar. Então, essa data vem sendo sempre alterada, postergada, a gente vai nas apurações, cada hora recebendo um dia diferente. E varia muito também, todos esses planos para a volta do Jair Bolsonaro, a gente sente que tem um embate muito grande entre o PL e a família Bolsonaro e o entorno mais próximo do Bolsonaro. O PL quer sempre fazer um grande evento, pensa em viagens dele para o exterior, para a Europa, não sei o quê. Quando você fala com a família, eles são muito mais reticentes. Eles falam, não tem nada. Por enquanto não tem nenhum plano, não, ele não vai para a Europa. Então, assim, você sente que tem um embate ainda muito grande entre o PL e a família Bolsonaro sobre qual é o papel do Jair Bolsonaro como esse líder da oposição. O Valdemar quer muito que ele assuma um papel de protagonismo grande. Ele quer que ele controle os bolsonaristas, que ele se mostre, que ele fale bastante. Na família, a gente sente um receio. Até por conta de todos os processos que estão em volta do Bolsonaro, etc. Eles querem sempre resguardar ele um pouco.